Então, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Amém? Acho que a maioria tem Bíblia eletrônica, né? Mais fácil de encontrar, não é isso? Beleza. Quantos acharam? Então digam amém! Amém. Está todo mundo acordadinho lá atrás? O pessoal, no tempo que a gente estudava, o pessoal do fundão dormia. Não pode dormir, não. Se o Rani quiser dormir ali, dá um cutucão nele. Eu sei que o pessoal trabalha muito, inclusive sábado e domingo, mas eu peço um pouquinho da sua atenção. Não vou querer me esticar muito aqui, tá bom? Diz assim a Bíblia: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror. Olha cada nome bonito para você guardar para os seus filhos futuramente, ou netos. Bisneto de Becorate, olha aí, que maravilha. E trineto de Afia. Muito bem. Ele tinha um filho chamado o quê? Saul. Jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam aonde? Nos seus ombros. O cara era alto. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim, foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que é no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade. Ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs
da tribo de Benjamim, por que está me dizendo isso tudo? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu um lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: traga-me a porção daquela picanha que eu lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse: Samuel, aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu te disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você, para essa ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Amém? Queridos, se existe uma coisa que me admira, é quando Deus dirige a nossa vida. Eu acho que é um dos maiores privilégios que um filho de Deus, uma filha de Deus pode ter, é de saber que Deus Todo-Poderoso tem interesse em dirigir os passos da gente aqui na terra. Amém? Quando Deus está fazendo algo nas nossas vidas, coisas acontecem que vão colaborar com Ele. Por exemplo, circunstâncias vão sempre ser um fator direcional de Deus. E o meu objetivo aqui com vocês hoje à noite é mostrar para vocês, abrir os olhos de vocês para a maneira como Deus se vale das situações corriqueiras da vida nos planos dele. Pelo texto bíblico que a gente leu aqui, fica claro que o que Deus queria, né? O que é que Deus queria? Você leu o texto, você viu. Deus queria ungir Saul, rei de Israel. E ele usaria o profeta Samuel para ungí-lo. Mas interessante foi o seguinte: Deus não manda o profeta até Saul. E nem manda Samuel chamar Saul para vir até ele. Pelo contrário, ao invés disso, Deus faz como na maioria das vezes ele faz com a gente. O que ele faz? Ele usa circunstâncias para dirigir as nossas vidas. Então nessa noite eu quero dar 4 dicas para vocês de quando Deus está dirigindo as nossas vidas, que podem acontecer conosco, que você tem que ficar de olhos abertos na sua vida. Quando Deus está direcionando a nossa vida, o que pode acontecer? Primeiro, alguns fatores negativos podem acontecer conosco para nos moverem a sair do lugar comum, da nossa zona de conforto. Por que eu digo isso? Porque as jumentas do pai de Saul, vocês viram no texto, desapareceram da noite para o dia. E não eram poucas jumentas, não sei quantas eram. Mas o que é isso? É um fator positivo? Eu pergunto para vocês. Não. Isso é um fato negativo. Qual seria o correspondente na nossa vida a ter as jumentas sumidas? Pode ser um pneu furado, não é verdade? Aquele pneu que fura e você reclama. Pode ser um carro que quebra. Ou, sabe aquele voo que você perde porque chega atrasado no aeroporto e o trânsito estava demais e você reclama e o avião cai? Né? Pode acontecer também. Então qual é a reação normal das pessoas? A reação normal de cada um de nós é reclamar ao menor sinal de algo negativo. Mas quem estuda a palavra de Deus,
aprende a ter outra atitude. A pessoa começa a perguntar assim, espera um pouquinho, o que essa situação que está acontecendo comigo pode servir nas mãos de Deus para mim? Porque nem sempre uma situação negativa é direção divina, eu concordo. Mas como Deus usa as situações negativas, então a nossa atitude deve ser sempre de fé e de louvor, nunca de maledicência. Amém, igreja? Quando a gente está passando por problemas ou dificuldades repentinas, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: agora eu tenho um Deus na minha vida. Você lembra da música que o Eduardo cantou agora há pouco aqui? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Irmãos queridos, o que eu acredito eu vou dizer nessa noite: não existe ninguém nessa sala que Deus não tenha um plano específico. Se você não está vivendo um plano específico de Deus para a sua vida, ou você está atrasado para pegar o caminho, ou você não entendeu ainda a voz divina. Mas se você seguir o que Deus tem para você, Deus se compromete a manifestar muita graça e muito poder na sua vida. Amém? Então a primeira coisa que acontece conosco quando Deus está nos dirigindo é que coisas negativas podem começar a servir de alavanca para nos arrancar daquela situação em que a gente está metido. Porque não existe coisa mais comum na vida dos seres humanos do que a gente gostar da nossa situação de conforto. E não tem coisa que Deus mais faz conosco do que nos tirar dessa situação de conforto, se a gente tiver que seguir no caminho dele. Às vezes Deus muda você de emprego, aquele emprego que você gosta tanto, porque Ele quer você em outra parte. Às vezes Deus te muda de cidade e você já tem um comércio estabelecido lá, e Deus fala: eu não te quero mais aqui, eu te quero em Las Vegas agora, e você estava em Goiânia. Amém? Vocês nunca viram isso na vida de vocês? Só viu uma pessoa fazer assim. Amém. Então, queridos, Deus é um Deus que Ele tem total autonomia sobre a vida daqueles que pertencem a Ele. O ser humano acha que é dono do seu próprio nariz, mas quando ele encontra Jesus, Jesus diz assim: agora eu sou o Senhor aqui, está entendendo? E quando eu sou o Senhor, eu dirijo a vida de vocês. Não tem coisa mais difícil para o crente é aprender a confiar em Deus, a entregar a vida a Deus para que Deus dirija. Então Deus às vezes precisa mover circunstâncias para que a gente seja arrancado de certas situações cômodas, para que a gente possa se entregar totalmente aos cuidados e ao carinho de Deus. Mesmo que seja uma angústia, como o Eduardo citou agora há pouco, ou algumas situações de ansiedade, para que a gente aprenda a colocar o nosso coração no Senhor. Amém? Então, queridos, o que aconteceu com Saul? As jumentas do pai deles sumiram, não é? Então, eles saíram. O pai dele falou assim: pega um empregado e vá buscar essas jumentas onde elas estiverem. Amém? Então, a segunda coisa que pode acontecer na nossa vida quando Deus está nos direcionando é a seguinte: quanto mais você pensa estar longe do alvo, mais perto você está chegando de Deus. Diga amém. Amém. Por que eu digo isso? O texto é claro. O texto diz assim que eles atravessaram Efraim, depois eles atravessaram Salisa, depois eles entraram em Saalim, depois eles atravessaram Benjamim inteiro. Ou seja, na mente deles, eles estavam cada vez mais longe de casa e mais longe de encontrar jumentas na cabeça deles. Quando eles entraram numa cidade chamada Zuf, Saul falou assim para o empregado: presta atenção, rapaz, é melhor a gente voltar, porque
meu pai vai começar a se preocupar com a gente em vez de se preocupar com a jumenta. Não foi isso que ele falou? Daqui a pouco ele não está mais preocupado com jumentas. Cadê esses caras que foram buscar as jumentas e se perderam? Mas assim é a mente de qualquer um de nós. Porque a gente não está enxergando como Deus enxerga. O que a gente vê é a dificuldade da situação. A gente enxerga problemas e enxerga os fatores que compõem os problemas. Espera aí, a gente pensa, o que é melhor? Continuar procurando as jumentas ou voltar para acabar com a preocupação do papai? Não é assim que funciona? A gente começa a equacionar coisas. O que eu faço agora? Eu mudo de emprego ou eu fico ganhando pouco? Não é isso? Mas eu quero que você entenda e veja nesse texto o quanto Deus é gracioso em cuidar de detalhes da nossa vida para a gente. Enquanto a gente está indo na direção da vontade dele. Porque o detalhe das jumentas, da preocupação do pai dele, são totalmente resolvidos por Deus em favor de Saul. É que você não viu o restante do texto mais adiante. Se você ler o capítulo 10, você vai perceber como que Deus começou a resolver o problema que ele tentou resolver e não conseguiu. Mas por que Deus resolveu aquele problema lá que ele não conseguiu resolver? Porque ele, sem saber, estava seguindo a vontade de Deus para a vida dele. Inconscientemente, ele estava indo na direção daquilo que Deus reservou para ele. E Deus começou a cuidar de coisas periféricas que ele jamais conseguiria resolver. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Muita coisa não se resolve na sua vida, porque você se preocupa demais com coisas e se preocupa de menos com Deus. Amém? Então, queridos, esses detalhes da nossa vida são seguidos quando a gente segue a vontade de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras jumentas de Saul serão encontradas. O texto é aplicável ao Antigo Testamento. Busque em primeiro lugar a vontade de Deus. E essa coisa intrigada, nojenta, que você não consegue lidar, você não consegue mexer, começa a se dissolver sozinho pelo poder do Espírito. Amém? Tem gente que se preocupa com tudo. Eu conheço gente que quando começa a buscar a vontade do Senhor, por exemplo, encontra o marido que nunca conseguiu enquanto estava na balada. Porque enquanto a gente busca o nosso parceiro e esquece daquele que traz para nós o parceiro, a gente encontra só tranqueira e a gente se perde no caminho de Deus. Amém? Essa é a verdade. Então, queridos, eu quero te dar um exemplo aqui que aconteceu na minha vida. Eu quero dar um exemplo, porque quando Deus me mandou a vir para Las Vegas, a gente estava lá em Los Angeles. E Deus falou claramente para mim assim: eu quero que você vá para Las Vegas. E eu já contei isso para alguns, talvez alguns ainda não saibam, mas a Alice não queria vir. Eu disse assim para ela: bem, Deus mandou eu ir para Las Vegas. Ela falou assim: só que Ele não falou comigo ainda. Ele falou com você. Mas comigo Ele não falou. Já pensou nisso? Mas para mim Ele já tinha falado claramente. E como é que a gente obedece a Deus e não obedece à esposa? E aí você tem que entender o seguinte: existem prioridades no reino de Deus. Deus tem que ser mais importante na minha vida do que, inclusive, meu próprio relacionamento conjugal. E aí é uma hora muito difícil de decidir, é ou não é? Não sei se vocês, quem é casado aqui sabe o quanto é difícil você tem que peitar a mulher em nome de Jesus. É verdade. Talvez vocês nunca tiveram essa experiência, mas eu tive. E aí eu falei para ela assim: então faz o seguinte, eu estou indo para Las Vegas e você vai orar, a gente vai ver o que é que acontece, porque Deus me mandou.
E daí, queridos, eu fiz um propósito de vir e comecei a orar. Deus, Senhor, a oração ao Senhor às vezes é meio maluca, né? Senhor, eu sei que eu tenho que ir para Las Vegas, o Senhor está mandando, eu estou indo, mas o Senhor precisa resolver um problema. Eu não posso deixar minha mulher aqui em Los Angeles, porque ela falou que ela não ia mesmo para Las Vegas. Você pode ir, porque na esperança dela eu ia quebrar a cara e voltar. Mas eu comecei a orar ao Senhor. Falei, se é o Senhor mesmo nisso, o Senhor vai ter que fazer um milagre, né? E ela estava empregada, estava no salão de cabeleireiro, estava super bem. A nossa vida lá estava começando a deslanchar. A primeira coisa que aconteceu no dia seguinte, ela foi mandada embora. A mulher amava ela. Falou assim, Alice, eu gosto muito do seu trabalho, mas como você ainda não tem licença de Califórnia, eu não posso ficar com você mais. Porque eu recebi o aviso de que a fiscalização vai começar a passar aqui toda a tarde. E ela começou a chorar. Mas depois que ela chorou todas as lágrimas que ela tinha direito, ela chegou para mim e falou assim, eu estou entendendo que essa é a vontade do Senhor, que eu vá para Las Vegas. Amém? Mas por que eu citei isso? Eu citei isso aqui apenas porque quando a gente prega a palavra, a gente pelo menos tem que lembrar, aconteceu isso na minha própria vida? Aconteceu. E eu digo uma coisa para os irmãos, não só aconteceu isso, de Deus resolver esse problema, como Deus começou a resolver vários problemas da nossa vida no decorrer dessa decisão nossa de obedecer o caminho do Senhor. A maneira como Deus proveu para nós, miraculosamente, quando a gente chegou nessa cidade, sem ter nenhum conhecido. Hoje vocês chegam e já tem uma comunidade pronta. Mas eu cheguei aqui com a Alice, eu, ela, um caminhão do U-Haul e o meu filho Jacozinho. E a gente não conhecia uma alma aqui. E Deus foi fiel conosco o tempo inteiro, nos dando sustento e nos abençoando. Então, quando você obedece a Deus e quer de coração obedecer à vontade de Deus, Ele cuida de coisas por você, Ele faz coisas acontecerem em seu favor. Amém? Quando Deus está direcionando, o que pode acontecer com você? Terceiro lugar, pessoas viram boca de Deus para te dar ideias e direção. Porque o texto diz que o empregado do Saul, que estava andando com ele, quando eles chegaram naquela cidade, eles falaram, vamos embora. Ele falou, vamos embora que meu pai está preocupado. O que foi que o empregado falou para ele? Quem lembra? O empregado falou o seguinte, aqui na cidade tem um homem de Deus, que quando ele fala, a coisa acontece. Vamos lá falar com ele, quem sabe ele tem uma palavra para a gente. Irmãos, abram os olhos e os ouvidos, escutem ideias e sugestões. Amém? Ok. Não aceite toda a sugestão, né? Mas procure entender se as ideias batem com a vontade de Deus e com uma testificação interior no coração de você. Porque essas duas coisas são importantes. O exterior falando e a paz interior falando. Amém? Existe um sinal no nosso coração do Espírito Santo, que é uma paz sobrenatural. É uma paz sobrenatural. Quando Deus está nos direcionando, a gente sabe lá dentro que aquilo é da vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Estão comigo nessa noite? Amém. Glória a Deus. Quando Deus trabalha com a gente, frequentemente pessoas se tornam favoráveis a nós. Guarde isso. Querendo nos ajudar. Não somente elas viram boca de Deus, porque o que Saul não sabia nessa hora é que aquilo que aquele empregado estava dizendo estava sendo usado por Deus. O empregado disse, vamos buscar um profeta aqui que sabe tudo. Só que eles não sabiam que na noite anterior Deus já tinha falado com o profeta lá, amanhã, por volta desta hora, um homem te procurará aqui e você vai ungir o rei sobre Israel. Amém. As coisas estão ocultas para Saul, mas estão claras para Deus. E eu pergunto para você nessa noite, quantas coisas Deus já sabe que vai acontecer amanhã na sua vida? E você está boiando,
Você está boiando. Você fala assim, minha vida nada dá certo. Não é isso? Eu fiz esse sotaque, não sei se é meio mineiro, mas desculpe, não foi essa a intenção de mineirizar. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, queridos, falando sério. Quando a gente está buscando a vontade de Deus, Deus usa pessoas para falar conosco. E às vezes, gente muito próxima da gente vira boca divina, vira profeta de Deus. Maridos, às vezes a tua esposa é uma profetisa e você não sabe. Mulheres, às vezes o teu marido está sendo profeta de Deus. Filhos, às vezes o teu pai ou a tua mãe são boca divina na tua vida. Outro dia eu li uma coisa interessante na internet que dizia assim: é muito interessante essa lei da velocidade do som, porque os nossos pais falam coisas para nós quando a gente tem 15 anos e só aos 40 a gente vai escutar. É uma grande verdade. Demora para chegar o som. Não é verdade? Então, além da gente ter boca de Deus nas pessoas, o que a gente tem? A gente tem favor divino em pessoas que estão ao nosso redor, como a gente nunca teve quando Deus está dirigindo a gente. Pessoas abrem a porta para a gente, como nunca antes. Tem momentos na nossa vida, amados irmãos, que tudo é difícil. Se a gente plantar couve, nasce milho. Tudo que a gente pensa dá errado, sabe? Mas quando Deus está favorecendo a gente, portas se abrem que você nunca imaginou. Pessoas são favoráveis a você que você nunca pensou que fosse. Aquelas que você nunca pensou que fosse te ajudar, são aquelas que te ajudam. Para mostrar que Deus é poderoso. Amém? Porque o empregado diz o seguinte: vamos lá falar com o profeta? E o Saul tinha aquela mentalidade israelita antiga, e ele falou o seguinte: o que a gente tem para a gente dar de presente para o profeta? Porque os israelitas tinham essa mentalidade naquele tempo. Você nunca chegava na frente de alguém sem um presente. Que bom, né? Se a gente vivesse isso hoje. Mas naquele tempo era assim. Os profetas, as pessoas iam visitar os profetas, chegavam com alguma coisa, seja de comida, seja, eu trouxe um bolo, eu trouxe uma oferta para você. E a primeira coisa que ele pensou é o seguinte: rapaz, nós estamos aqui já 3 dias de viagem. A primeira coisa que ele falou: o saco de viagem está vazio, a comida já acabou, os snacks já eram. Aí o empregado diz assim: mas eu tenho aqui 3 gramas de prata. Rapaz, pensa nisso comigo. O cara é empregado do sujeito, quem devia ter grana era ele. O cara dá conselho bom para o sujeito, porque nem isso ele pensa. E ainda dá grana para o cara, porque ele não tem o dinheiro para ir lá ver o tal do profeta. O que é isso, amados irmãos, se não é a providência divina? O que me mostra isso? Mostra que quando Deus está agindo na nossa vida, mesmo quando a gente é negligente, displicente, mão de vaca, Deus ainda fala: ok, eu vou te empurrar um pouco mais e você vai chegar onde eu quero. Deus começa a trabalhar até com as nossas falhas e coloca a gente ao nosso redor para suprir a nossa falha. Eu não tenho nada no meu bolso, mas está aqui, rapaz. Tá. É 20 conto que tu precisa? Está aqui. Nunca tiveram uma situação que você não tem nada e alguém chega: eu vou te ajudar, nem que eu tenha que te arrastar para dentro do emprego. Às vezes Deus faz isso. É verdade. Não é assim que acontece com a gente? Quando a gente está no caminho, as pessoas menos favorecidas são as que nos favorecem para a gente chegar a Deus. Às vezes a gente recebe ajuda de gente que não... Meu Deus, como é que eu estou sendo ajudado nessa hora por uma pessoa
que não tem onde cair morta, mas essa pessoa está me ajudando. Sabe, o reino de Deus é cheio de mistérios. Cheio de mistérios. Sabe qual foi a igreja que mais ajudou a igreja de Jerusalém? Foi a igreja mais pobre do Novo Testamento, chamada Igreja da Macedônia. Os caras eram pobres. E foram os caras que mais arrecadaram para ajudar a igreja mais necessitada. Leia lá, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 8. O que é isso? Eu acredito que isso é Deus falando assim: eu quero mostrar para vocês que quando eu ajo no coração de gente, eu consigo fazer coisas que vocês jamais imaginariam que acontecesse. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí eles entram na cidade e perguntam para umas moças sobre o profeta. Onde é que mora o tal do profeta? E elas indicam o lugar onde ele está. Então, quando Deus está direcionando a nossa vida, o que é que pode acontecer? Em quarto lugar, você descobre que tudo o que tem acontecido na sua vida nos últimos tempos já estava projetado por Deus. Você vai descobrir isso. Tudo. Aquele avião que você perdeu, aquele namoro que você acabou, aquele negócio que faliu. Amém? E às vezes até aquele casamento que acabou. Eu sei que é difícil falar amém. Né? Porque isso é uma outra pregação, amados irmãos. Há momentos que a gente descobre que certas uniões não foram feitas em Deus. Amém. Mas no versículo 15 e 16, a gente pode ler o seguinte: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel, dizendo: amanhã por volta dessa hora enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel, meu povo, e ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Note aqui o seguinte, que Deus está agindo e está aparentemente dificultando a vida de Saul. Isso acontece com a gente também. Eu vejo gente falando para assim: pastor, se Deus estivesse agindo na minha vida, as coisas não estariam ficando pior para mim. Cuidado com isso. Vocês não lembram de Israel, um pouquinho antes de sair do Egito? O que aconteceu com eles? Ali se lembrou. Antes de Deus tirar Israel do Egito, o faraó falou o seguinte: tira metade do fornecimento de barro, que eles fabricaram tijolos. Tira metade do fornecimento, eles vão ter que fabricar o dobro de tijolo com menos barro e debaixo de mais chicote. Na cabeça dos caras, eles pensavam assim: bom, Deus está agindo na minha vida, tá? Deus está a ponto de tirar eles do Egito. E a coisa piorou para eles. Neste episódio aqui, Samuel fala o seguinte para Saul: Saul, eu quero que você durma comigo essa noite aqui no meu alojamento, e amanhã de manhã eu te digo o que Deus tem para você. Ele está piorando a coisa, porque o pai de Saul já deve estar desesperado e não tinha celular para falar com ele. Saul está desesperado porque o pai está preocupado. Mas veja, ao invés do cara liberar Saul para ver o pai preocupado, ele fala o seguinte: você dorme mais uma noite aqui. Se você é preocupado com seu pai, o que vai acontecer com o seu coração? Você vai falar: espera um pouquinho, eu preciso ouvir o que Deus tem para falar para mim amanhã cedo, mas eu estou preocupado com meu pai que está preocupado comigo. E você tem que deixar o pai mais preocupado para ouvir Deus de manhã, no outro dia. É isso que está acontecendo com Saul. Amém, igreja? Sabe o que Saul faz? Saul deixa o pai uma noite preocupado a mais e dorme lá. Amém? Só que o profeta dá uma palavra antes dele dormir que alivia o coração de Saul. Deixa eu te falar uma palavra profética. Ele falou: fala.
Sabe aquelas jumentas que você saiu atrás de 3 dias já foram encontradas? Amém? Pelo menos isso. Fica sabendo que já está tudo bem. As jumentas já foram encontradas. Então esse é o papel da profecia. Profecia não é para fazer você ficar assustado com o que vai acontecer amanhã. Profecia não é uma profetada dizendo assim, vai acontecer uma morte na família. Ou aí vem um tsunami. Não, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, qual é o papel da profecia? Diz assim, mas quem profetiza o faz para edificação, para encorajamento e para consolação dos homens. Amém, igreja? É isso que funciona a profecia. Às vezes eu escuto pessoas me dizendo, ai pastor, eu estou tão medroso. Uma pessoa me deu uma profecia. Toda vez que você recebe uma profecia e você fica com medo, com fobia, com agonia, essa profecia não é do Senhor para a sua vida. Amém? Quando Samuel falou para ele, fica tranquilo, aquelas jumentas já foram encontradas, isso foi para confortar o coração do sujeito. E assim o Saul entendeu a vontade de Deus. E no dia seguinte ele foi ungido. O plano foi todo revelado para ele. Você não veio aqui à toa. Essas jumentas não se perderam à toa. Você saiu da sua terra pela mão divina. Você chegou até mim e eu já tinha sido avisado. Portanto, agora eu vou te ungir rei sobre Israel. Da noite para o dia, o sujeito virou rei de Israel sem saber o que estava acontecendo. E daí ele fala o seguinte, agora você vai sair daqui e vai voltar para sua casa. E eu vou te dizer algumas coisas que vão acontecer no caminho. É que eu não li o texto, mas você vai ler em casa, porque você é curioso. Capítulo 10. Vai acontecer isso assim, assim, assim. Você vai encontrar uma pessoa que vai chegar no seu caminho e vai te dar isso. Então, amados irmãos, por que ele falou isso? Porque para mostrar para Saul que todas as coisas que iriam acontecer na vida de Saul já estavam coordenadas pela mão divina. Amém? Eu pergunto para você, para a gente finalizar. Será que você crê que Deus te dirige dessa maneira? Desse jeitinho que eu estou falando aqui? Amém? Então, se você crê, não reclame das circunstâncias. Amém? Aprenda a ouvir bons conselhos, até da tua sogra. Aprenda a receber favor alheio. Tem gente que é orgulhoso. Tem gente que não recebe nada de favor. Tem gente que tem aquela ideia de que quando alguém faz algo por mim, eu tenho que pagar de volta. Nem sempre é assim no mundo espiritual. Há coisas que você recebe de mim porque eu já recebi de outros. É assim que funciona no reino. Alice sempre fala para mim assim, meu pai sempre me ensinava, meu pai também falava sobre isso. Ele dizia assim, o bem, meus filhos, o bem que eu faço a outros, vocês escolherão. É uma grande verdade. Então, aprenda a receber favor alheio, porque é direção divina. Há momentos na nossa vida em que a gente não consegue abrir portas alguma, mas alguém vem da parte de Deus e escancara a porta, em nome de Jesus. E por último, confie que Deus cuida de detalhes que você não consegue cuidar enquanto você está buscando a vontade dele. É Deus que cuida de detalhes. Amém? Deus cuida de detalhes. Eu quero orar com vocês.